Você se saiu na prova aqui do TRT de São Paulo na parte de direito? Você gabaritou? Você chegou perto de gabaritar? Não. Porque você passou muito bem, né? Por isso que eu tô te perguntando isso. Eu fui muito bem nas específicas. Na geral, eu não fui tão bem. Eu errei muito a geral. É? Errei muito a geral. É porque eu não quero... Eu não sei. Eu errei coisa assim de 14 questões de geral. Foi muito erro. Eu mandei bem nos erros Porque da acho geral. que é 30-30, né? Era 30-30? Acho que é 30 específica e 30 geral, não era? Então não sei se eu errei isso tudo. Mas assim, eu errei muito. Muito. Uhum. Mas as específicas, eu errei muito pouco. Então, eu errei, sei lá, 3, 4. Eu errei muito pouco. Uhum. Não teve ninguém que gabaritou. São Paulo, nem Campinas. Pernambuco gabaritaram, mas aqui, lá na minha época não. Pô, mas mesmo assim, né? É pouco. E você também deve ter ido bem na prova escrita, né? Na pergunta. Fui bem. Fui super bem na prova discursiva. Fui bem também. Isso nunca me pegou, sabe? Prova discursiva, assim. Eu até pergunto pro aluno. A gente sabe se a gente domina ou não, né? A gente escreve ou não. E se isso é uma facilidade... Eu não escrevia nem... como que chama aquilo? Rascunho. Eu escrevia direto. Ô, você é direto? Ô, aí, ó. Sim. Batia no peito. Não tinha tempo, né? Eu acho que... Claro, eu montava a estrutura do que eu precisava dizer, né? Mas aí depois que eu começava, era direto. Minha letra é horrível. Letra de médico. Letra é horrível. Porque eu escrevo tudo de forma. Então, quando eu tenho que escrever... Só que quando eu tenho que escrever rápido, eu tenho que escrever discursivo. E aí, aquela coisa assim, horrível, minha letra. Mas eu escrevia na mão, direto. Porque eu não tinha tempo, assim... eu abria a prova, via o tema da discursiva, ou o tema, né, da redação... E depois eu ia fazer... Aí eu deixava lá. Deixava maturando aqui, aquela coisa. Vou refletindo sobre o que é. E depois eu passava para específicas. E depois eu ia para gerais. E aí... e depois eu fazia redação. Então, assim... Você ficava já... eu gosto... Eu dou essa dica porque eu acho importante, assim. Você... Primeiro que não te gera ansiedade. Eu acho que se você não olhar a discursiva, vai te gerar uma ansiedade quando você faz a prova. Tipo, o que tá acontecendo? O que vai cair? Será que eu vou saber? Será que eu não vou saber? Quando você olha, mesmo que você bata o olho e você não saiba, assim, você vai gastar mais umas 2 horas fazendo a prova objetiva e você vai lembrando, sabe? Eu acho que o cérebro... Outra, você faz questão, às vezes a questão que você vai fazer objetiva tem a ver com o tema, aí seu cérebro vai lembrando. Eu acho isso muito importante. Se for um tema de direito, né? Então, eu acho importante, assim, você... eu fiz isso no Enem também, né? Eu fiz Enem quando eu fiz vestibular, eu fazia isso. Eu lia a primeira redação, via do que se tratava e depois ia fazer as outras coisas. Pra isso, para o cérebro... e outra, você vai montando a estrutura da sua peça também. Acho isso mega importante. Mas pode ter também o revés, né? Eu já tive problema com isso, de chegar e olhar o tema da redação e caramba. Ferrou. Não aí sei. Eu olhava, pensava, não, vou fazer a prova. Aí ficava fazendo a prova, ficava pensando, caramba, mas o que eu vou escrever ali, né? Aí chegou uma hora que eu não consegui fazer nenhuma coisa nem outra. Eu comecei a fazer a prova, vou fazer logo isso aqui para terminar logo, porque na redação não vou conseguir fazer mesmo, tal. E foi aquele desastre, assim. Tanto é que depois disso eu adotei o método de quando eu vou fazer que tem discursiva, que tem redação, eu olho na hora. Na hora. Só que eu tento, eu faço as questões. Eu olho na hora. Eu já corro para fazer as questões ali que estão fáceis, aí aquelas questões um pouco mais difíceis eu deixo aí eu dou uma olhada na redação. Aí eu vou lá ver a redação ou o tema de discursiva ali para ver o que é. Aí se eu ver que, dá para fazer, aí eu já, legal. Agora, se eu ver assim, peraí, eu preciso dar uma ativada. Aí eu vou lá fazer as questões, vou lá nas questões mais difíceis agora, enquanto isso, mas assim, de cara eu não olho, porque até questão fácil começa a ficar difícil quando você fica preocupado com outra coisa. Às vezes tem questão que tá fácil, começa a errar a questão fácil ali, porque você tá com a cabeça em outro lugar, você tá preocupado, igual você falou, imagina, você estudou, você se dedicou àquilo ali, aí chega lá numa redação que te dá aquele bloqueio. Às vezes não é o tema mais absurdo do mundo, que é aquela que, às vezes você sai da fala, nossa, eu podia ter falado isso, podia ter falado aquilo, podia ter falado aquilo outro, não tinha tanta coisa, por que na hora eu não lembrei disso? Porque você tá tão tenso, você tá tenso e... Então eu tenho esse medo, que você falou, cada um às vezes funciona de uma maneira diferente, cada um né? funciona de uma forma, não tem jeito. Vocês têm lá na mentoria de vocês algum programa relacionado a algum planejamento, a prova escrita? Tem. Tem? Eu digo isso porque, Ana, hoje o pessoal negligencia demais
prova de redação, prova escrita. E é isso daí que está fazendo a diferença entre os aprovados em tribunais. Né? Eu entrevistei aqui, o Rogério não estava nesse dia, entrevistei aqui a Priscila, ela é do TRT, onde você trabalha. Ela falou que na época, acho que ela errou 2 questões para técnico. Só que ela está lá, ela passou. Só que na redação ela tirou 72. Ela falou que ela caiu em 90 e poucos. É baixo mesmo, 72. Ela falou, Anderson, se eu, 90 e poucos, eu errei 3 ou 2 questões, caí para 90 e poucos, era o número de vagas, 90 e poucos. Porque ela falou, tirei 72 na redação. Falei, a redação 72, para TRTs... É baixo. É baixo. Só acho que ela estourou na prova, né? Ela arregaçou na prova, hoje ela tá lá. É né? bem baixo mesmo, 72. Mas a formação dela não é direito. Ela é psicóloga. Ah, tá. Ela é psicóloga. Quando meu aluno ele vem de uma área que não seja direito, eu tenho poucos alunos do técnico. Eu tenho uma conversa, assim, sabe, franca sobre isso. Porque quando é do direito, eu acho que o aluno sabe dizer melhor, sabe? Eu escrevo bem, não escrevo, minha redação é isso, aquilo. Quando é técnico, tem apesar de psicóloga, né? Mas tem algumas profissões que não te exigem isso. Então, arquitetura. Engenheiro. Então, você não pode negligenciar mesmo, não. Tem que dar um gás. Você tem que ter muita consciência e maturidade para saber qual o seu nível, assim, né? Se você escreve bem, se você tem facilidade. Porque tem gente que não consegue escrever. Não consegue. Não vai, né? Não sai nada, sabe? Pensa e não sai nada. Não escreve 3 linhas. E, assim, pra quem é do direito, isso não acontece, porque... Você tá mais habituado também. A pessoa escreveu a faculdade inteira, né? Você lê muito. Eu acho que essa leitura... eu acho que o segredo de uma boa redação, o segredo de uma boa discursiva, eu acho que é a leitura, assim, sabe? Não só de concurso, pra tudo. Você vai fazer uma boa peça, você tem que ler muito. Isso te dá... arcabouço, né? Arcabouço jurídico. Você tem palavras-chave ali, você tem um vocabulário diferenciado, você faz links diferenciados, o seu raciocínio é diferente, sabe? Você não fica se confundindo, você não é confuso, é tudo muito conexo, é leitura. E as pessoas hoje não leem quase, então falham muito nisso. Tem que ler. Então, é isso aí que a gente fala, pessoal. Então, vocês aí... Fiquem espertos com prova escrita, redação. Às vezes você tá muito bom na prova de xizinho, mas você tá chegando na prova escrita ali, ó, tá vacilando. Então, não deixem de estudar a prova escrita. Inclusive, é muito comum até o pessoal, às vezes, vai bem na prova objetiva e às vezes é reprovado na prova escrita, aí depois vai procurar. Aí depois vai procurar, preciso fazer um curso de discursiva, porque é o que você falou, quando a pessoa já sabe antes se escreve bem ou mal, ele já sabe onde é que é o calo. Agora, quando ele não sabe, descobre na hora, aí é pior, porque de repente você perdeu uma baita oportunidade ali, de repente você foi muito bem numa prova objetiva e de repente por ter deixado em segundo plano uma discursiva, uma redação, acaba perdendo a oportunidade, né?